Olá, meninas. Tô salvando esse vídeo aqui para estar convidando vocês para estar entrando nesse percurso, nessa imersão das Santas Mães. Então, assim, algum tempo atrás, acho que já tem uns quase 5 anos que eu me aventurei nesse estudo aí sobre a educação, estudando sobre a vida dos santos. E o que acontece? Ao mergulhar no mundo da educação, eu entrei, assim, tive a graça de fazer alguns cursos com o professor Felipe Neri, com os padres também queridos aqui dos Arautos do Evangelho também, que sempre está nos dando formações. E eles falam muito sobre a importância da vida dos santos. O professor Felipe Neri fala especialmente sobre educação. Ele disse que a gente precisa beber na fonte dos santos, né? Então, a gente não precisa reinventar nada, né? Os grandes santos, os educadores, já nos deixaram um legado muito grande. Então, pensando nesse sentido, eu comecei, então, as mães santas, fui procurar quais eram as santas mães, né, canonizadas, para tentar também mergulhar no aprendizado com elas, porque elas passaram por desafios que nós passamos nos dias de hoje também, né? Mãe é mãe desde que o mundo é mundo, esposa é esposa, a cristã católica aí que vive na luta aí para buscando se santificar, nas batalhas diárias, tentando forjar aí as virtudes, lutar contra os seus vícios, seus defeitos. Então, assim, aí eu comecei, ano passado eu fiz um plano, não vou dizer que é um plano de vida, mas é porque existe, né, a gente pode fazer também algumas denominações aí de apostolado, chama plano de vida, enfim, planejamento. Eu fiz um plano do que eu ia fazer esse ano. E aí eu coloquei, uma das minhas metas era justamente estudar sobre as Santas Mães. E eu vim estudando então, né? Desde o início do ano estou estudando, buscando ler mais sobre elas e também ler São Francisco de Sales, né? Filoteia, os comentários que ele tem também no livro Thomas Kempis, né? Imitação de Cristo, tem alguns comentários de São Francisco de Sales, tem uma versão que tem. Então, eles dão muitas dicas e ensinamentos. E aí, eu fui buscar beber nessa fonte das Santas Mães. E aí, a primeira que eu fui atrás, né, que eu sempre ouvi falar de alguma forma ou de outra, foi de Santa Zélia. E eu tenho um apreço muito grande por Santa Teresinha. E aí, quando eu fui estudar sobre Santa Zélia, fui ler livros sobre Santa Zélia, eu fiquei impressionada. Tanto que as realidades, as dificuldades do dia a dia são as mesmas nossas, lógico que com a realidade, com um cenário histórico diferente, só que muitas vezes com maiores dificuldades que nós temos hoje. Hoje nós temos infelizmente ou felizmente também, a questão dos computadores, internet, celulares, doutrinação nas escolas, enfim, e eles tinham alguns aspectos que vinham também dificultando a educação das filhas. Ela sempre preocupava com a questão da moda, preocupava com a questão das companhias, preocupava com a educação. Ela chegou a trocar as filhas de escola, preocupada justamente com algumas questões que tinham na escola que elas estavam. Então, assim, a questão do matrimônio, relacionamento com o marido, dicas que ela dá, né, em relação às cartas dela são maravilhosas. Então, assim, são emocionantes. A gente começa a ler. Então, assim, ela tinha uma irmã que era freira, por exemplo, a Santa Zélia. Tinha um irmão que ela disse que ele não era muito católico, então ela vivia escrevendo, né? Ela tem 200 cartas que foram registradas, né? Que tem até catalogadas, né, para o processo de santificação dela. E São Luís tem 16 ou 17, se eu não me engano. Então, assim, tem um arquivo enorme sobre Santa Zélia. E ela é muito querida, é engraçada. As cartas delas, os textos delas são muito engraçados. E você chora, você ri com ela. Então, assim, a gente entrar no mundo dessas mães, por que a gente vai fazer isso? Mãe, o que eu vou aprender com elas? Ela, não sei aonde, não sei que século. Não, gente, nós temos as mães, elas têm muito, essas santas, são guias, né? Os santos são o quê? Guias, são setas que Deus nos colocou, que a igreja como mãe coloca nos altares para que a gente tenha como modelo. Então, se ela é um modelo,
opa, então eu tenho que um modelo humano de alguém que tem as mesmas dificuldades que eu, tem vícios, temperamentos, limitações, desejos, instintos. Então, assim, o que eu posso aprender com elas? Né? E na vida de Santa Zélia, eu vou mostrar para vocês também aspectos do marido de São Luís. É muito, muito interessante também as cartas que ele escrevia, o amor que ele tinha, o zelo pelas filhas, a dificuldade que eles passaram. Ela teve uma doença. A Santa Zélia era empresária. O marido deixou de trabalhar no emprego que ele tinha de relojoeiro para ajudar a esposa na empresa dela de rendas. Ela tinha câncer de mama, morreu inclusive dessa doença. Então, assim, ela tinha 1001 dificuldades. Então, como é que ela conseguiu se santificar? Que lições nós temos que aprender com elas, né? Com ela e com eles, né? Com esse casal. Então, Santa Mônica, né, rezou tantos anos pela conversão do seu filho, né, Agostinho, e também do seu marido, Patrício. Ele morreu, se converteu no leito de morte. E Beata Conchita teve 9 filhos. Ela fundou ordem, né, religiosa. Ela é um exemplo, ela tem textos, né, revelações de Jesus para ela sobre o sacerdócio. Então ela tem orientações aos sacerdotes, orientações às mães. A Santa Giana Beretta Molla, nós também vamos falar sobre ela. Né, hoje ela é a padroeira dos nascituros, né, da luta contra o aborto, da luta pró-vida. Mamãe Margarida, gente, que gracinha. Mamãe Margarida, mãe de Dom Bosco, que é uma graça ela. Então, assim, analfabeta praticamente, semi-analfabeta, ela, com a sabedoria dela, com a fé que ela tinha, com a busca que ela tinha de Deus, né, por Deus e pela santidade, ela que deu os primórdios, os princípios, os pilares da educação preventiva de Dom Bosco. Né? Então, Dom Bosco muito aprendeu com ela. Então, ela é considerada a cofundadora, né, dos salesianos. E assim, tem muitas histórias de Mamãe Margarida também. Santa Francisca Romana, uma menina que casou com 12 anos, foi obrigada a casar, porque naquela época ela queria ser freira, queria ir para o convento, monja, e os pais, né, por obediência ao pai e ao orientador espiritual, ela se casou, porque Deus tinha um plano maior para ela de santificação, da família dela, de todos os familiares do marido, inclusive da cidade de Roma, né? Ela é conhecida como advogada de Roma, né? São Francisca Romana, e ela colocou esse nome, e ela conseguiu depois, né, mais tarde, de se tornar religiosa, né, depois do falecimento do marido. Ela também fundou uma ordem religiosa. Então, assim, e com todas as dificuldades, com 17 anos ela tomava conta, né, do palácio, da família, administrava. Então, assim, elas são mulheres fortes, mulheres que tinham suas dificuldades, suas limitações. Santa Zélia lutava, por exemplo, para fazer jejum. Ela tinha a sua doença, mas tinha sua reta intenção. Todas essas mães que nós estamos falando, né? Mamãe Margarida, Beata Conchita, Santa Mônica, Santa Zélia, Santa Giana Beretta Molla, Santa Francisca Romana, são 6 mães que nós vamos estudar. Elas tinham a primeira coisa, Deus o primeiro a ser servido, Deus acima de tudo. Então, tudo na família girava em torno de Deus. A fé, né, na providência divina e a confiança na vontade de Deus. Então, em pequenos detalhes, no dia a dia, a gente percebe, elas iam dando esse tom para os filhos, ao marido que não era convertido, que elas ajudavam a ser instrumento de conversão, na luta contra elas mesmas, nas suas dificuldades para a busca da santidade. Então, assim, a gente tem muito que aprender com elas. Então, aqui a proposta eu vou passar para vocês referências bibliográficas, às vezes 2 ou 3 livros por santo, às vezes um só, mas não é o intuito de ser um clube do livro, porque a gente vai ter tendo aula aí quinzenalmente ou semanalmente, dependendo do período. Então, não dá tempo para vocês lerem um livro nesse período. Então, o que eu vou trazer para vocês? Aspectos principais da biografia delas, dos princípios que elas vivenciavam em família,
dos princípios para a educação dos filhos, dicas que elas utilizavam com os seus filhos para educar, trabalhar, enfim, eu vou trazer esse subsídio, contexto histórico que elas viviam. Então, para que vocês, quando vocês forem ler os livros delas, vocês já vão ter todo esse arcabouço aí, e mesmo sem ler, vocês já vão conseguir usar dos exemplos delas para atuar no dia a dia, né, na casa, na família de vocês. E aquelas que não são mães ainda, elas podem estar se forjando, se santificando conforme o exemplo dessas santas mães. Então, é uma maravilha esse conhecimento que eu estou aqui, que eu comecei a ler, mas eu tenho que compartilhar isso com outras mães, com outras famílias. E assim, é muito emocionante, a gente começa a ver a realidade delas e ver quanto nós somos limitadas e quanto nos foi negado. Infelizmente, né, uma catequese mal feita, por nossas famílias também, nossos pais que não nos deram esse conhecimento, pela igreja, né, pelos padres que nós convivemos, muitas vezes não nos deram esse conhecimento. Então, assim, a gente hoje em dia, graças a Deus, com a internet, com os livros, a gente está correndo atrás, buscando atrás desse prejuízo, que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, para dar a alguém, a gente tem que conhecer antes. Então, esse conhecimento, e até mesmo para a gente dar para os filhos, a gente tem que buscar se forjar nesse conhecer a vida dos santos, conhecer como educar os nossos filhos. Então, assim, as dificuldades. Então, por exemplo, meus filhos já são adolescentes, mãe, que agora já são grandes, uma já tem 16, como é que você faz? A gente vai dando em gotas, vai rezando, como elas mesmas faziam, oravam por cada filho, lutavam espiritualmente por cada filho, batia muito na porta de Deus por meio da oração, seus sacrifícios e renúncias para conseguir de Deus essa graça da conversão e da mudança dos filhos, do marido ou de algum familiar. E assim, a persistência, né, a confiança também na vontade de Deus também, e fazendo a nossa parte. Por mais do que nós mesmas, né, queremos a salvação dos nossos filhos, Deus muito mais, né? Então, elas têm devoções a Nossa Senhora, São José, enfim, tem um cachorro latindo ali, eu não sei se vocês estão ouvindo. Mas, enfim, meninas, é isso. É uma imersão mesmo, é um mergulho na vida delas, e a gente só tem a ganhar, tá bom? Eu convido vocês a se inscreverem nessa imersão. A gente vai estar fazendo percorrendo esse caminho juntas. A gente vai ter alguns encontros ao vivo, outros eu vou gravar, deixar salvo para que vocês assistam quando puderem, tá bom? E eu ficarei à disposição, qualquer dúvida, qualquer dica que vocês quiserem, que eu estiver ao meu alcance. Se não tiver, eu vou correr atrás para vocês também das respostas, e a gente está junto aí nessa caminhada em busca de santificar aos nossos filhos, né, as nossas famílias e os nossos familiares, porque a nossa sociedade hoje, né, o que pode resolver a nossa sociedade hoje são famílias santas. O Brasil precisa de santos, como disse João Paulo II, e de muitos santos. Então, que nossas casas, nossas famílias, com nosso esforço, com nossas orações, com nosso estudo, com nossa formação, possamos formar novas vocações, novos homens, né, para um mundo novo, né, que tanto a nossa sociedade precisa, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Um abraço.